Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Paranaense e Bragantino pela 26ª rodada do Brasileirão. Começando aqui pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, o Atlético Paranaense vem de uma sequência de 3 empates e 3 vitórias em casa, 60% de aproveitamento. Empates aqui contra Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro, e vitórias sobre Cuiabá e Internacional. Já o Bragantino vem de uma sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota fora de casa, 67% de aproveitamento. Venceu o Fortaleza, Coritiba e América Mineiro, perdeu para o Bahia e empatou com o Cruzeiro. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas desses times nesses jogos recentes, para entender como que esses times se comportaram. Começando pelo Atlético Paranaense. Jogou com, em média, 46% de posse de bola contra 54% dos seus adversários. Em termos de passes decisivos, bastante equilíbrio, 11,2 para o Atlético Paranaense, 10,6 para os adversários, sendo que passes decisivos são aqueles que permitem um chute a gol ou então uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, o Atlético Paranaense teve 1,25 contra 1,13 dos seus adversários. A expectativa de assistência mede o quanto os times são capazes de colocar seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente o jogador finalizou, ou se finalizou, não necessariamente fez o gol. Mas o que interessa para a gente aqui é a capacidade dos times em colocarem os jogadores em condição de finalizar. Então, números bons aí, tanto para o Atlético Paranaense quanto para os seus adversários, né? 5 estrelas aqui para os adversários e 4 para o Atlético Paranaense. Lembrando aqui que essa graduação de 1 a 5 estrelas leva em consideração o mando. Então, por isso que o 1,13 aqui, ele é relativamente alto para visitantes e o 1,25 é de médio para alto para mandantes. Analisando agora aqui alguns aspectos relacionados a chutes a gol. Então, o Atlético Paranaense, em média, deu 15 chutes a gol e os seus adversários 14. Só que nem todo chute tem a mesma probabilidade de gol, né? Então, por exemplo, um chute de fora da área tem menos chance de gol do que um chute de dentro da área. E para a gente conseguir mensurar esse tipo de coisa, a gente tem uma estatística que se chama expectativa de gols. Então, ela ajuda a gente a qualificar diferentes chutes em função da posição no campo que o chute é dado, qual parte do corpo foi usado e assim por diante. Nesses jogos, o Atlético Paranaense teve uma expectativa de gol, com base na qualidade das oportunidades que teve, de cerca de 1,54 gols por jogo. Já os seus adversários, esse valor foi de 1,44. E a gente tem uma segunda estatística interessante de analisar, que é a expectativa de gols pós-chute, que ela leva em consideração também a qualidade dos chutes. Então, por exemplo, um chute que vai no ângulo tem uma qualidade superior a um chute que vai no meio do gol, por exemplo. Porque um chute que vai no meio do gol tem mais chance de ser defendido pelo goleiro. Então, levando em consideração a qualidade dos chutes, o Atlético Paranaense teve uma expectativa de gol de cerca de 1,65 por jogo e os seus adversários de 1,94, valores superiores valor superior ao que o Atlético conseguiu. Mas quando a gente olha para os gols efetivamente marcados, o Atlético Paranaense marcou, em média, 2 gols por jogo e os seus adversários 1,4. Agora olhando para os números do Bragantino. É um time que nos últimos jogos tem tido mais posse de bola em média do que os seus adversários, tá? 54 para o Bragantino contra 46 para os adversários. Deu mais passes decisivos, 10,8 contra 7,8. A gente vê aqui um equilíbrio em termos de expectativa de assistências, 0,93 para os adversários e 0,94 para o Bragantino. E passando aqui para as estatísticas relacionadas aos chutes a gol, 10,8 chutes a gol em média para os adversários contra 15,6 do Bragantino. Em média, considerando a qualidade das oportunidades criadas, os adversários tiveram uma expectativa de gol de 1,15, enquanto o Bragantino de 1,38. Considerando a qualidade dos chutes, a expectativa de gols dos adversários foi de 0,82 e do Bragantino de 1,67. E gols efetivamente marcados, 0,8 em média para os adversários e 1,2 para o Bragantino. Então a gente vê aqui que para todas as estatísticas,
o Bragantino tem sido superior aos seus adversários, seja posse de bola, essas estatísticas de passes decisivos e expectativa de assistências que estão mais relacionadas à construção de oportunidades de gol e também todas relacionadas a chutes a gols e gols marcados, etc. Para o final da nossa análise, eu trago aqui palpites, né, de quem vai ser o vencedor ou empate, né, probabilidades dos resultados. A ideia aqui não é sugerir nenhuma recomendação de aposta, nem incentivar. É uma questão aqui mais lúdica, mais para a gente entender como que o momento dos times nos jogos recentes pode influenciar no resultado do jogo entre eles. Então aqui o que a gente faz? Eu simulei 10 mil jogos entre Atlético Paranaense e Bragantino, considerando as oportunidades de gol que eles tiveram em seus jogos e que também cederam para os seus adversários nesses jogos, e também uma outra simulação de 10 mil jogos, mas considerando a qualidade dos chutes que esses times deram nos seus jogos e que os seus adversários também conseguiram dar. Então, começando aqui pela análise em função das oportunidades, simulando 10 mil partidas, o Atlético Paranaense venceria 35% delas, 26% dos jogos deram empate e 38% vitória do Bragantino. Então a gente vê aqui bastante equilíbrio. Olhando para os resultados mais frequentes, 1-1 ocorreu em 13% das simulações, 2-1 para o Bragantino em 9% das simulações. Considerando agora a qualidade dos chutes, aí aqui a gente tem uma modificação bastante grande, né? 24% dos jogos vitória do Atlético Paranaense, 23% empate e 52% dos jogos com vitória do Bragantino. Os resultados mais frequentes aqui, 2-1 para o Bragantino e 1-1 resultado de empate. Então a gente fechou aqui mais uma análise pré-jogo, né, de Atlético Paranaense e Bragantino. Espero que vocês tenham gostado da análise. E aqueles pedidos clássicos do YouTube, né? Pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário sobre o que vocês esperam do jogo, um like e também compartilhar o vídeo. Falou!